Tudo que é silencioso na nossa vida pode se tornar um problema, porque no dia a dia nós estamos muito pautados por curto prazo, do que está acontecendo aqui no momento presente. Mas o longo prazo é o acúmulo das pequenas coisas que fazemos todos os dias. E muito das pequenas coisas na nossa rotina que costumamos ignorar por achar que não vai dar em nada, é exatamente aquilo que pode estar te impedindo de avançar. Esse vídeo deve servir como um alerta para você. E eu quero que, enquanto eu estiver falando e me debruçando sobre esses 4 hábitos, eu quero que você faça um diagnóstico muito minucioso na sua rotina. De como você age no dia a dia, sem máscaras. Porque quando nós reconhecemos um problema, é quase que inevitável a gente não buscar a solução. Eu vou te provar porque que esses hábitos inocentes estão drenando a sua energia. E o último é o pior de todos, o mais terrível e o mais silencioso. E eu acho que o maior motivador que fez você clicar nesse vídeo foi a capa, onde eu estou com vários livros empilhados à minha frente. E aí você deve estar se perguntando: quem que é essa menina que está me dizendo que ler muitos livros é um hábito ruim? Bom, então deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou a Luana e trago assuntos aqui de desenvolvimento pessoal e mentalidade, compartilhando a minha jornada, a minha rotina em busca de resultados realmente extraordinários. E aqui eu trago lições valiosíssimas que vão acelerar não só a minha, como a sua jornada também. E respondendo à pergunta que eu abri agora há pouco, leitura não é um hábito ruim, mas estar constantemente buscando aprender mais, principalmente pelos livros, é um grande problema que eu noto em muitas pessoas. Existe uma crença na nossa sociedade muito enraizada que faz a gente acreditar que quanto mais conhecimento a gente adquire, quanto mais a gente sabe sobre diferentes assuntos, mais inteligentes nós somos. E inteligência está muito correlacionada com sucesso. Nós confundimos muito esses dois termos, causalidade e correlação. Causalidade é o seguinte: é quando a causa exclusivamente produzirá esse efeito de forma direta. Agora, correlação é outra história. É como se fosse uma analogia. Funcionam muito bem juntos, mas eles não dependem um do outro, diferente da causa e do efeito, que dependem um do outro. Por exemplo, é muito comum nós vermos pessoas ricas, pessoas bem-sucedidas que leem muito. Porém, também não é incomum nós vermos pessoas ricas que não leem tanto. Se fosse uma causalidade, isso teria que existir em 100% dos casos, ou seja, em 100% das pessoas que são ricas. Porém, nesse caso, é notável que a gente percebe que é só uma correlação. E o que isso tem a ver com você? Tudo. Porque ao invés de você focar a sua energia, o seu tempo, que são escassos, em coisas que você precisa aprender no momento, você está desperdiçando toda essa energia com conhecimentos que você acha que um dia você vai precisar. E aquele problema que precisa da sua atenção agora, no momento presente, não está tendo toda a energia que necessita. E aí você vai acumulando problemas ao longo da sua vida inteira, pela falta de utilizar a sua capacidade intelectual para o momento presente. Nós somos estimulados a buscar esse tipo de conhecimento, conhecimento que posso dizer que está dissipado a todo momento, porque, como eu disse, é uma crença social muito grande. Nós observamos muito isso na rede social, onde existem aquelas metas anuais de quantos livros você vai ler nesse ano. Eu, por exemplo, já participei dessas metas, lendo 21 livros no ano. E a minha surpresa foi que aquilo não me trouxe o resultado desejado. Claro, eu aprendi sobre muitas coisas, mas muitas delas eu acabei me esquecendo porque eu não conseguia aplicar naquele momento. O que acontece é que você vai lendo livros diferentes, buscando diferentes tipos de informação e acumulando a sua mente com informações jogadas. Aquilo vira uma salada e muitas vezes você não sabe o que fazer com aquilo. Basicamente, conhecimento em excesso sem aplicabilidade prática. E conhecimento sem prática é só parte da história. Eu tô falando que você não pode mais abrir um livro, mas uma coisa útil para você, muito prática mesmo, é você se perguntar qual que é a aplicabilidade daquilo. Isso vai fazer com que você aproveite muito mais a leitura. Isso vai fazer você sair do automático e sair desse efeito manada, fazendo o que todo mundo está fazendo. E uma das perguntas que eu uso muito no meu dia a dia e que me ajuda muito a focar, a direcionar a minha energia é: como que eu consigo aplicar esse conteúdo do livro agora na minha vida, diante das circunstâncias que eu estou vivendo?
qual que é a finalidade desse conteúdo, desse ensinamento? Isso de fato me aproxima da realidade que eu desejo? E se a resposta for não para qualquer uma dessas perguntas, eu deixo para depois. Eu penso assim, em outro momento eu me dedico para essa leitura, porque agora tem outras demandas que estão necessitando da minha atenção. Então eu espero que esse hábito tenha ficado muito claro para você. Agora nós vamos para o segundo hábito, que talvez não tenha nada a ver com o primeiro, mas é um hábito que a gente ignora muito também, um hábito extremamente inocente, só que tem um peso muito grande, e eu vou te explicar o porquê. Acordar depois do primeiro toque do despertador. Sim, é isso mesmo. Sabe quando você coloca o botão soneca, você tá dormindo e aí você desperta e aperta o botão soneca. Você pensa: "Ah, eu tô muito cansada, eu devo respeitar o meu corpo, hoje eu preciso dormir mais". E eu concordo com isso, a gente tem diferentes demandas de sono, tem dia que a gente tá mais cansado, tem dias que a gente precisa dormir menos por estar menos cansado, só que nós temos que observar se isso de fato é uma verdade ou se a gente só está com o hábito de apertar no botão soneca. E aí você pode se perguntar: "Tá, que mal que pode me fazer acordar 10 minutinhos depois do horário que eu coloquei?". Quando nós estamos dormindo, eu acho que você sabe que a nossa consciência não está completamente ativa. É o subconsciente que está ali no comando. E aí, nesse caso, a primeira coisa que você faz quando você toma um pouco de consciência no primeiro estímulo do ambiente no seu dia, você diz não para algo que você mesmo disse que ia fazer. Afinal, se você colocou o despertador naquele horário, é porque você tinha pretensões de acordar naquele horário. Parece muito bobo, mas o recado que você está dando para sua mente é que você não cumpre com combinados. E pior, com os combinados que você mesmo se faz. Levantar no primeiro toque do despertador fará você raciocinar e dizer sim para aquilo que é prioridade para você. E tomando essa decisão, você vai estar enfrentando o desconforto. E eu não sei se você sabe, mas desconforto não é algo que a gente deve evitar. Pelo contrário, é o caminho que a gente precisa trilhar para a gente se desenvolver. Nós devemos expor todos os dias a diferentes níveis de desconforto. E eu explico melhor sobre isso nesse vídeo aqui do card, tá? Se você tiver interesse, depois que finalizar esse vídeo, você clica lá. Então começa a prestar atenção. Será que você está muito habituado a isso? E se você tiver, mude, faça alguma coisa. Eu tenho algumas dicas que eu já utilizei na minha rotina. Primeiro, se programe. Antes de dormir, se lembre do horário que você prometeu que você ia acordar. Então, antes de dormir, se dê esse comando: amanhã eu vou acordar em tal horário. Nem mais, nem menos. No primeiro toque do despertador, eu vou levantar. Quando você dá esse comando para sua mente, a primeira coisa que você vai pensar ao acordar vai ser isso. Porque, não sei se você já reparou, mas quando a gente acorda, vem os pensamentos que a gente estava na cabeça antes de dormir. Então, isso faz uma diferença brutal na sua rotina. Outra coisa que já funcionou pra mim é deixar o celular longe da cama. Isso me força a levantar para desligar e fica muito mais complicado eu ter que voltar para a cama no momento que eu já tô levantada. E se nada disso te ajudar, talvez se expor à luz solar, deixar a janela aberta, te ajude a despertar com a claridade. Bom, e o terceiro hábito é algo até que simples de resolver, e muitas pessoas negligenciam. E essas mesmas pessoas depois perguntam o porquê que a vida delas não anda. E é simples. Como que você não planeja o seu dia e espera que as coisas deem certo? Ou seja, você acorda todos os dias no modo sobrevivência, ou você já acorda trabalhando com as demandas do dia a dia, sem intenção nenhuma, sem nem raciocinar, e espera que o seu dia seja maravilhoso. Pelo contrário, isso é o vilão do seu desenvolvimento. Quem não planeja o dia, não planeja a vida. E uma vida não planejada está à mercê da desorganização. E eu não sei se você sabe, mas desorganização física é só um reflexo da desorganização mental. E uma mente que não tem tarefas, que não tem ideias, que não tem atividades muito bem claras, é uma mente que não funciona bem. É uma mente que está suscetível a tudo que vem do ambiente. E pior, é uma mente que não desliga. Porque afinal, o tempo todo você precisa ficar se lembrando o que você tem que fazer. Ou, no caso, você não faz, porque afinal você esqueceu. Não estava anotado em nenhum lugar. E aí, meu amigo?
Ao longo do tempo, você perde a noção do tanto de coisa que ficou para trás na sua vida. No fim, o que fica para trás é o seu desenvolvimento. Nós precisamos mapear muito bem aquilo que vai nos levar até onde a gente deseja. Sabe aquela história do ponto A, que é aonde você está, e o ponto B, que é aonde você quer chegar? O que dita se você vai chegar aqui é as coisas que você preenche, ou seja, as tarefas, as atividades que você faz na sua rotina, que você mapeia muito bem. Mas como que você vai produzir essas atividades no seu pleno potencial de produtividade se você não anota, se você não se planeja, se você não tem esse controle da sua energia e da sua rotina? E eu tô te falando isso porque eu tinha muito esse problema. Eu não me planejava, eu achava que era algo bobo, que eu estava perdendo meu tempo separando ali 30 minutos da minha rotina matinal, só que eu percebi que aquilo estava sim me prejudicando, estava me deixando ansiosa, eu não tinha controle sobre o que estava acontecendo. E foi por isso que eu desenvolvi um método, que inclusive tem um módulo exclusivo de planejamento e organização no meu curso RPM, Rota da Produtividade Máxima. Lá eu uno conceitos de mentalidade e produtividade que eu apliquei na minha vida e que dão muito certo. Se você quiser saber mais sobre isso, o link tá aqui embaixo. Bom, e agora se você chegou até aqui, já curte esse vídeo e já se inscreve, porque eu sei que você tá assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito. E finalmente nós chegamos no último hábito. O hábito mais inocente, mais silencioso e que definitivamente está te prejudicando. O hábito de manter diálogos internos de incapacidade. Aí você deve estar pensando, ué, eu não devo fazer isso não. Será que você não faz? Frases como, eu não consigo, isso não é pra mim, nem adianta tentar. Todas essas frases talvez não apareçam no seu dia a dia, na sua rotina, com as demandas que você já está acostumado. Mas sabe quando elas vão aparecer? Quando você se colocar no limite. Quando você estiver diante de uma situação nova, um problema novo, algo que você está começando a desenvolver, algo que você ainda não domina, porque afinal você ainda não é bom nisso. Quando você estiver tentando coisas novas, esses pensamentos vão aparecer. E você precisa estar preparado, preparada para enfrentá-los. Porque se você deixar esses pensamentos permearem a sua cabeça, vai fazer você criar uma percepção da realidade totalmente distorcida. Porque o que eu quero que você entenda é que não existe absolutamente nada que não é para você. Não existe absolutamente nada que você não consegue. E sim, adianta tentar, porque você é um ser humano dotado de capacidades infinitas. E mais do que isso, existe uma lei universal que está muito além do meu poder, do seu poder, que se chama lei de causa e efeito. E essa lei diz que se você se trabalhar, se você se melhorar dentro de você e produzir a causa ou produzir a tarefa ideal, você vai chegar naquele efeito que você quer, naquele resultado que você quer. Então, quando você estiver diante de um problemão na sua vida, de um desafio novo, de algo que você se sente incapaz de lidar, pensa assim: eu sou um ser humano. E como ser humano, eu sou capaz de me desenvolver. Eu sou capaz de aprender. Eu posso não conseguir lidar com isso nesse momento, mas porque eu ainda não sei lidar, né? Eu nunca passei por isso. Mas se eu continuar persistindo, fazendo o que precisa ser feito, buscando o conhecimento correto e não dispersando minha energia com outras coisas, eu serei capaz de dar conta disso aqui. Esta é a percepção que você tem que ter. E não a percepção de ficar se jogando para baixo. Porque isso é uma mentira. É uma mentira. Isso não é verdade. Isso é só uma percepção desajustada da realidade. Você precisa entender que a percepção correta é quando a gente coloca os nossos pensamentos, os nossos diálogos internos para entender que em todo problema existe uma oportunidade da gente se desenvolver, porque nós estamos aqui para isso. Você tá vendo esse vídeo exatamente para isso. Você tá aqui me assistindo hoje porque você quer se desenvolver, porque você quer se melhorar, porque você quer criar coisas na sua vida, porque você quer melhorar a realidade sua e da sua família. Então, se policie, tome cuidado, não deixe esse tipo de pensamento te guiar. Saiba que quando você estiver pensando nesse pensamento, você já identifica que aquilo tá errado, porque tá mesmo. Isso são crenças limitantes, crenças de incapacidade, que infelizmente permeiam a cabeça da maior parte da população. E quando a gente percebe que isso é uma mentira, aí a gente se liberta.
Aí a gente entende que é só uma questão de tempo mesmo pra gente se desenvolver, pra gente aprender, pra gente colocar a nossa essência no mundo. Então o quarto hábito, ele veio pra detonar todos os outros. Porque se você fizer apenas isso que eu tô te falando, de monitorar seus pensamentos, de monitorar esses pontos de quando você tá com você mesmo e de se alinhar com aquilo que é uma verdade, você vai começar a mudar toda a sua vida. Você vai começar a enxergar o quanto de coisa que você é capaz de fazer, o tanto de coisa que você é capaz de dar conta. E não existirá nada, absolutamente nada que não seja pra você, a não ser que você não queira. Mas se você quiser, você vai saber que é só uma questão de se lapidar, de se melhorar. Isso foi uma das lições mais grandiosas que eu aprendi. Foi um conceito de mentalidade que eu aprendi tem cerca de 2 anos e que tem mudado a minha vida e que tem feito eu permanecer na jornada diante de toda e qualquer dificuldade. E eu passei e passo por muitas dificuldades, muitas, que um dia eu vou poder expor todas elas quando eu finalmente chegar até o resultado que eu desejo. Mas esse conceito mudou e muda constantemente a minha vida, porque é só assim que a gente consegue se transformar quando a gente reconhece o momento de vida que nós estamos, reconhece nível de consciência que nós temos e reconhece as nossas limitações. Quando a gente faz isso, a gente muda o jogo, a gente muda tudo, porque não existe máscara, não existe nada que vai nos impedir. E eu espero que esse vídeo tenha realmente servido de um alerta para você e que você aplique esses conceitos na sua vida. Bom, foi muito bom fazer esse vídeo. Eu espero você no próximo. E se você tem alguma sugestão de algum tema que você queira aprender mais e você tem dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber o que passa aí na sua cabecinha, tá? Eu preciso ouvir de você também. E é isso. Eu te vejo no próximo vídeo.